Silencia-te diante de mim. Mensagem de 15 de janeiro de 98. Em nenhum momento nas orações procures te exaltar na minha frente. Que seja somente tu e mais ninguém. Não ponhas os teus pedidos com voz alta para que os outros ouçam. Eu te ouvindo já é o suficiente. É no silêncio da tua oração que me deixas mais à vontade, como faz este meu servidor. Não há neste qualquer pedido que ele faça que os outros venham a saber. O mesmo peço a todos: entra no teu quarto, fecha a porta e fala comigo. Então eu te ouvirei. Mateus 6:6. Sê firme na fé e não duvides. A graça só se alcança quando a oração é feita em silêncio. Do contrário, perde-se toda a intensidade. Agora ouça minha mãe. Filhinhos queridos, eu, vossa mãe, em reparo de vossas orações, venho notando que muitos estão fugindo da realidade. É uma falta de respeito quando alguém grita com o meu filho Jesus. Quem faz isto, o seu espírito vagueia perdido na miséria de sua alma pecadora. Então passa por desespero e não tem mais paciência. Já pensaste no que Jesus sofreu por ti no momento em que foi preso sem ter culpa de nada? Gostarias de sofrer assim por alguém? Ele só quer de ti amor, muito amor e perseverança. Faz isto e junto também estarei contigo até o fim dos tempos. Jesus e Maria. Essa mensagem ela é muito importante, pelo exemplo que o profeta passou para nós, a família, e para muitos que hoje seguem seu exemplo. Aqui, como Jesus e Nossa Senhora fala do silêncio da oração. Cada um tem um estilo de fazer suas preces, fazer suas orações, mas como Deus manda sempre uma pessoa escolhida a dedo por Ele, nosso Salvador, como foi o profeta, Ele deu todo o exemplo para nós. Hoje muitas pessoas se vê, como é que eu vou fazer as minhas orações? E pega oração daqui, oração dali, livro daqui, livro de lá. E a gente vê isso acontecendo. O que eu sinto, né, o que eu aprendi do profeta, do nosso Pai, o que eu via através dele, as orações, o que eu entendi e o que eu entendo hoje, é sair da alma da pessoa, espontaneamente, naquela hora, quando você vai se ajoelhar, fazer um pedido, fazer um agradecimento, sair do fundo do seu coração. Claro que tem a história de um santo, uma oração que um santo passou, isso não tem problema de ler. Mas na hora que você está de frente com o sacrário, isso eu aprendi, né, com o nosso profeta, e que Jesus e Nossa Senhora passam e falam aqui, não é da cabeça da gente. É sair essas orações, esses agradecimentos, do fundo do nosso coração, de cada um, espontaneamente. Não uma coisa já escrita, decorada, todo dia fazer aquilo. Claro, não é com isso que a gente está falando que você deve fazer, mas isso a gente vê nas histórias dos santos. Até estava perguntando para a Ana aqui, na aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, ver como a Nossa Senhora dava valor para uma simples criança, aquela criancinha chamada de Vós Missê, né? Dizia, a criancinha conversar com a Nossa Senhora. Tem uma música também que a pessoa todo dia ia lá dentro da igreja e rezava, né? Falava poucas palavras, mas quando ele não foi mais, Deus foi até ele, ficou, né, viu que faltou alguém ali fazendo aquelas orações, que era uma pessoa humilde, simples, e ver como Deus ouvia aquela pessoa, mesmo falando poucas palavras.
mas o que eu aprendi, que eu vi do profeta, ele fazia desse jeito. Ele não levava um caderno, ele não levava um livro de oração, ele não levava nada. Ele fazia suas orações ali de joelho na frente do sacrário, mas era ele com Deus, fazia suas orações, o que saía do coração. Quando ele, muitas vezes eu presenciei, a família presenciou, quando ele fazia as suas orações para a pessoa, ele não pegava nenhum livro, não pegava nada para ler. Ele fazia baixinho, que mal a gente ouvia, que quando a gente também ficava doente, muitas vezes ele fazia oração, botava a mão na cabeça da gente, fazia oração, mas era aqui do ladinho da gente e a gente não ouvia ele falar. A gente via que ele estava fazendo a oração para Deus, conversava, pedindo a saúde, né, para cada um que pedia, mas era do fundo do coração dele que saía, não era uma coisa decorada. Então, como Jesus fala aqui, isso é um exemplo, né, que a gente dá, o que a gente aprendeu do nosso profeta, e hoje que as pessoas infelizmente estão fazendo pior, não só em ler um livro, né, de um santo, claro que isso não tem problema nenhum, mas as pessoas que querem fazer, faz de tantas outras seitas aí que não tem valor nenhum, e as pessoas vão atrás disso, cada um fala que quer gritar mais do que o outro, quer fazer melhor do que o outro, em voz alta. Aonde que nós aprendemos? Aonde que Jesus deu esse exemplo? O próprio Jesus, quando ele foi orar, estavam os discípulos deles, eles estavam dormindo e eles não viram nada. Só quando um acordou que viu uma luz, né, que chamou a atenção, que ele se espantou, mas não com a voz alta de Jesus fazendo a sua oração, fazendo a sua prece para Deus. Ali ele fazia baixinho, sem que ninguém ouvisse. Então foi assim as pessoas que também foram escolhidas por ele. Então é assim que nós devemos fazer, com o máximo de humildade, né, simplicidade. É isso que Deus gosta, é isso que Deus ama de cada um de nós, que Ele quer que saia de dentro de nós o que nós sentimos, o que nós devemos agradecer, é que sair do fundo do nosso coração, não uma coisa repetitiva, né? Aquilo todo dia a gente vê pessoas, né, que infelizmente eu acho que eu quero me espelhar sempre no profeta, né? Mas hoje a gente vê pessoas, mesmo na hora da missa, né, estando lendo um livro, estando lendo algumas coisas, umas orações que está ali no livro, aquilo ali pode ser lido em outra hora, mas a gente tem que prestar atenção no que o padre está falando, o que ele está explicando, e nós ali cabeça baixa depois fazer nosso agradecimento, os nossos pedidos, do nosso coração. É isso que eu entendi, é isso que eu vejo nessa mensagem, né? Em silêncio fazer as nossas orações e fazer como e diz assim a Nossa Senhora no finalzinho, né? Façam isto e junto também estarei contigo até o fim dos tempos. Então é isso que as pessoas escolhidas, os profetas, né? Os apóstolos, as pessoas, crianças que foram escolhidas por Nossa Senhora, né, para receber as mensagens, foram pessoas humildes, simples, daquele jeitinho que ela estava, né, com vestes simples, fazia as suas orações do fundo do coração e era ouvida. E eles passavam as suas mensagens para eles transmitir para nós. Então não tem do que a gente se preocupar, meu Deus, eu tenho que fazer o máximo do possível, falar em voz alta, gritar se for possível, não é nada disso que essas pessoas estão aí ensinando e fundando outras religiões que não tem nada a ver com Deus, né? O que nós devemos seguir é esse exemplo, como Jesus fez, orar baixinho, né? O próprio Jesus falou, né, para aquela pessoa: Senhor, ensina-nos a orar, entre dentro do teu quarto, feche a porta e ore baixinho. É isso que Deus quer. Não tem mais nada além disso. As pessoas que inventam, né, que querem fazer algo diferente para chamar a atenção, né, mas aquilo, tudo que entra lá dentro, tudo vale, né? O que importa é a casa cheia, como eles pensam, né?
para, infelizmente, o que importa é o dinheiro, né? No final disso tudo. Mas Deus não quis saber da quantidade de pessoas indo até Ele. Ele queria que fosse pessoas que obedecessem a Ele. E pessoas humildes, e aí Ele dava valor. Aí foram as pessoas escolhidas por Ele. Não quis importar Ele com a quantidade de pessoas, e sim a qualidade, né? Como até o João Paulo II, assim, quando ele esteve no Brasil, falou: não me importo com a quantidade, sim com a qualidade, né? É assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos fazer, passar para o outro, não fazer nada além do que o profeta nos ensinou, que foi o último, uma pessoa que foi chamado por Deus, o último enviado de Deus, né? Que deu exemplo para nós. E quem somos nós para querer fazer melhor do que Ele? É só fazer o que Ele pediu através de Deus.